Olá, eu sou Diana Tomás, da Escola de Jesus Macapá, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre casamento. A gente sabe sim que as relações humanas, elas sempre foram pauta para as mais diversas ramificações da psicologia, da sociologia, as religiões do mundo inteiro, uma fonte infinita de literaturas, das artes cênicas, as músicas, enfim. Os romances, eles sempre nortearam o imaginário humano, as artes cênicas, as músicas, os romances, né? Desde a nossa infância, passando pela adolescência, todas as fases do ser humano sempre foram acompanhadas por todo esse aspecto do relacionamento a dois. Então, cada geração vivenciou uma forma específica de se relacionar, envolvendo sempre ou um amor ou um interesse. O casamento ele já foi negócio, ele já foi troca vantajosa e até mesmo algo proibido em alguns casos. Já se tornou ritual religioso, depois um evento social. Mas eu acredito que o que mais causou danos, o que mais prejudicou, que realmente significa o relacionamento a dois, foi a idealização romantizada dos contos de fada. Mulheres de várias gerações e ainda hoje construíram uma imagem afabulada do romance ideal, acreditando que um dia encontrariam o príncipe encantado e com ele seriam felizes para sempre. Criaram uma espécie de véu romântico em torno de situações que podem até ser perigosas na vida real. Por exemplo, pessoas são fascinadas por histórias de amor não correspondida ou por relações complexas. Se acostumaram a pensar que os sentimentos fortes estão sempre associados àquela dor intensa. Consideram encantador um personagem cínico, sedutor, envolvente. Então, tudo isso construiu uma farsa terrível em relação ao casamento. Por que eu digo farsa? Porque, na verdade, acabou despreparando as pessoas para o que, na verdade, como nos ensina o professor Akel, é um dos maiores crivos que nós podemos passar aqui na Terra. Porque as pessoas estão despreparadas para ele. Isso tirou de nós a responsabilidade pelo sucesso ou fracasso no relacionamento. E tirou também a consciência de que é necessário que assim seja para que nós possamos melhorar como pessoa. Quem entra em relacionamento acreditando nessa lenda, dificilmente será bem sucedido. Então, nosso papel hoje aqui é desmistificar o casamento. Muito bem. Então, com esse cenário todo armado, nós nos preparamos a vida inteira para alcançar o relacionamento ideal. E mesmo que isso não faça parte dos nossos planos, como acontece muito hoje em dia, muitas pessoas a gente vê hoje que não querem casamento, nós acabamos nos relacionando e consumando, no final das contas, a tão sonhada intimidade com a pessoa amada. Para se casar, ou se você já está em qualquer relacionamento de longo prazo, você deve esquecer cada filme romântico que você já viu e aceitar o fato de que você está ligado a alguém que vai conhecer todas as suas falhas e que às vezes vai apontar para você. Então, se você tem problema com críticas, eis aí um problema que vai ser apontado todos os dias para você. Casamento é a união de duas pessoas que vêm de famílias diferentes, criações diferentes, que têm gostos, hábitos diferentes. É preciso muito jogo de cintura para fazer tudo isso dar certo. É necessário ter em mente, e mente é consciência, que o outro merece ter a sua história respeitada, mas que também nós estamos construindo uma nova história. O primeiro casal, Adão e Eva, a gente percebe um detalhe. Tudo começa com uma separação.
a separação dos corpos, como o professor Akel nos explanou brilhantemente na aula dos grandes revelares. O crivo é colheita, separação. Separação dos corpos. O que eu aprendo, as lições que eu aprendo com o primeiro casal? Eu aprendo que a primeira declaração negativa que Deus relata, ele diz, não é bom. O tempo todo Deus vai dizendo, é bom, e Deus viu que era bom, Deus viu que era bom. E nesse momento, a primeira declaração que ele diz, não é bom, é em relação a Adão estar sozinho. É quando surge a Eva, né? O par de Adão. Então, Deus, ele prepara para Adão uma adjutora idônea. Então, o que é uma adjutora idônea? A adjutora é uma auxiliadora, ajudadora, apoiadora. E idônea é apta, competente, confiável. Então, você vê que todos nós, em um casamento, temos papéis bem definidos. Mas veja só, o que são esses papéis bem definidos? Nós temos papéis representativos, que é o homem que representa Cristo e a mulher que representa a igreja. Mas essa missão de definição, nesse tempo, ele precisa ser definido por ambos, pelo casal. Isso inclui todas as responsabilidades espirituais e temporais. É nesse aspecto que as concessões são feitas pelos dois, tá? Dentro da casa, quem faz o quê? São acordos, discussões, planejamentos. Como é que eu faço isso? Isso é um momento? Isso é uma DR? Bom, depende, né? O ideal é que não seja. O ideal é que seja orgânico, natural, né? Um processo que deve acontecer durante a construção desse relacionamento, com cumplicidade, cada momento apontando para um aprendizado e crescimento positivo. E essa postura exige maturidade das partes. Afinal, nós não somos uma empresa, nós não somos uma instituição, não é mesmo? Que deva ter reuniões com pautas a serem discutidas. Isso torna o relacionamento tenso, não é verdade? Mas, se tudo isso já foi atropelado, se o processo, as emoções já não são mais as mesmas, o clima já está pesado, enfim, já ninguém consegue se entender, alguém não se sente respeitado, então sim, nós precisamos urgentemente de uma reunião de tomada de decisão. Então é a famosa DR, né? Precisamos discutir a relação. Só que quando chega nesse ponto, realmente discutir a relação pode significar uma discussão. Então, não é essa a nossa intenção, não é mesmo? O segredo aqui, nesse momento, é sempre evitar essas alterações violentas de emoção, em qualquer nível. Quando se chega nesse ponto, alguém precisa ter equilíbrio para começar e terminar uma conversa no momento em que os ânimos se alterem. Aí, o que acontece? Alterou a fala, vamos parar por aqui. E aí recomeça em outra oportunidade, sempre condicionando a continuação dessa conversa, desde que haja o controle dos impulsos emocionais. Isso não significa que você vai ignorar a situação e se calar para fugir da responsabilidade de resolver as questões com maturidade. Entendeu? Deixará o homem seu pai e sua mãe. Aqui nós temos uma lição que muitas vezes é totalmente desconsiderada, mas ela é valiosa para todos nós. Há uma confusão no que diz respeito à palavra deixar. Para alguns, ela soa como sinônimo de abandonar, e isso precisa ser esclarecido.
Essa ordem nada mais é do que uma declaração do Criador de que os pombinhos agora são responsáveis pelo seu destino, pela sua horta. Chegou agora a hora de você plantar, de viver do suor do seu rosto, de ser Adão, né? De não ser pesado mais a ninguém. E, para tanto, o casal ele deve ter tudo planejado, calculado, preparado, para não depender financeiramente e nem estruturalmente dos pais. A não ser, obviamente, que isso seja inevitável, porque a gente sabe, né, que existem circunstâncias que são alheias ao nosso querer, que impedem esse tipo de independência em muitos casos. Então, caso o casal tenha que morar com os familiares, é imprescindível que sejam colaborativos e tentem da melhor forma retribuir, dividindo as despesas, ajudando nos afazeres e, principalmente, o mais importante, contribuindo para que a harmonia prevaleça e todos possam desfrutar de uma energia positiva no ambiente familiar. Ah, Diana, mas é a minha sogra. O problema não sou eu, é ela. Tá errado. Sabe por quê? O problema sempre será você. Ou seja, eu vou mudar aqui para você entender. O problema sempre serei eu. Tá bom? Primeiro, eu só posso mudar a mim mesma, tá bom? E assim, mudando a mim mesma, eu vou provocar a mudança no outro. Segundo, você está na casa dela. Essa frase pode parecer clichê, mas é um fato. Você que deve se adequar às regras e mesmo evitar esses conflitos. Seja sempre elegante, peça a opinião dos donos da casa, peça autorização, peça o conselho. As pessoas estão sempre cheias de ego. Às vezes o dono da casa está cheio de ego. Então é só um ex que sabe lidar com egos. Se é que você me entende, né? 3. É a mãe, é o pai do seu cônjuge. Então, essa pessoa ela deve ser respeitada como se fosse o seu próprio pai, a sua própria mãe. Isso demonstra nobreza de espírito. E não tem como não gerar bons frutos essa atitude. 4. Há necessidade de falar para se defender ou para justificar demais as coisas ou para tentar impor qualquer situação, demonstra apenas que você ainda é uma pessoa infantil e tola. O silêncio sempre será a melhor resposta em qualquer conflito. Em outras palavras, o silêncio é a arma mais potente do sábio. Depois que a gente cresce, depois que a gente se torna os autores do roteiro da nossa vida, chega aquele momento em que é necessário retornar para os nossos pais tudo aquilo que eles nos deram. Ou seja, carinho, atenção, amor, dedicação, apoio, orgulho, família crescendo, enfim, proporcionar uma ancianidade mais feliz para eles. É preciso deixar os pais e, ao mesmo tempo, dedicar-se a eles. Se nós não tivemos uma história bonita com os nossos pais, tá aí uma grande oportunidade de evoluir, de retribuir de maneira positiva. Sabe por quê? Dessa maneira a gente vai estar ensinando aos pais que o melhor caminho a seguir sempre vai ser o amor. Por outro lado, pais, familiares, amigos devem fazer parte da vida do casal, mas sem interferir. Nunca permita isso. A não ser que os pais estejam percebendo algum tipo de problema que incorra em algum risco para os dois. A não ser que haja violência, uma situação extrema ou ainda
caso vocês ou você esteja necessitando de aconselhamento ou resolvam em comum acordo ou particularmente buscar uma terceira opinião. Se não for nenhum desses casos, as soluções de conflitos relativos ao casal são um terreno onde só os dois devem pisar. Quando os pais ou os sogros querem interferir na forma como você conduz a organização da casa, na criação dos filhos, seja sempre gentil, agradeça pelas dicas e, caso seja necessário, cada cônjuge deve estabelecer os limites aos seus. É por isso que é tão importante, gente, que o casal tenha essas condições de manter-se financeiramente para evitar essa participação dos pais no seu orçamento, principalmente, e que consiga um local fora do terreno da família para iniciar a vida a dois. Isso vai minimizar drasticamente esse tipo de drama. Olha só, a importância do trabalho. Lá no Éden, no jardim da infância, tudo é provido pelo pai. Tem proteção, tem comidinha pronta, tem ensinamentos valiosos que vão servir de baliza para ações futuras. Quando se é expulso do jardim, se adquire responsabilidades. Quando se é expulso, quando se passa para a adolescência, para a consciência, se adquire responsabilidades. Isso significa que é necessário desenvolver a própria subsistência. E quando se resolve viver ao lado de outra pessoa, precisamos estar dispostos a colaborar em tudo para a manutenção do lar e da família. No Éden, você teve tudo que necessita para aprender a se virar sozinho. Agora é o seu momento de ser Deus, de criar, de desenvolver, de suprir, de trabalhar. Você é uma réplica dos seus pais, é uma réplica do seu pai. É hora de mostrar que você foi bem preparado pelo pai, que é honrado, que é corajoso, que é disposto, que é disponível, parceiro, fiel, íntegro, responsável. Mas o que é que nós temos visto? O que é que nós temos observado nessa geração de homens e mulheres? Homens que sobrecarregam as esposas, não ajudam nos afazeres domésticos, não ajudam com os filhos, como se isso fosse específico para mulheres. São machistas, misóginos, intolerantes, arrogantes, são violentos. Por outro lado, vemos muitos relacionamentos, mulheres que exploram seus maridos, que exigem tudo do bom e do melhor, mais caro. Têm o ego exacerbado, são mimadas. Transferiram a responsabilidade da realização das suas necessidades e sonhos dos pais para o marido. O trabalho a que se refere esse novo mandamento do Criador para Adão e Eva vai muito além do entendimento de profissão e subsistência. Também está vinculada à construção de uma vida a dois, que não é tarefa fácil. Ser uma só carne. O que eu aprendo com esta lição? Ser uma só carne, tornar-se uma só carne, não quer dizer que a pessoa ela vai perder a sua identidade na relação, mas sim que duas pessoas singulares se tornarão tão íntimas a ponto de se tornarem um casal único diante de Deus e dos homens. Repare que no versículo a ação tornando-se está no gerúndio, que indica uma atitude constante. Em cada nova fase do ciclo vital, o casal ele vai convertendo-se em uma só carne. Implica compartilhar do mesmo sentimento, ter conexão, compreender o outro, saber que juntos podem crescer.
ou desmoronar. Que se houver sucesso ou fracasso, os dois são responsáveis. Tudo que vier a acontecer na vida de um interfere diretamente na vida do outro. E em tudo devem estar em comum acordo. Depois de termos analisado rapidamente os gênesis do relacionamento conjugal, vamos trazer a nossa visão mais para perto e entender o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar, melhor dizendo, para transformar o meu casamento, ou caso eu esteja ainda solteiro, o que eu preciso saber para errar menos na hora de escolher ou avaliar um possível pretendente. Eu preciso conhecer quem eu sou para saber quem o outro é. Isso é muito importante. Todos sabemos que as pessoas, no geral, elas são movidas por sentimentos inconscientes, ou seja, são sentimentos reprimidos ou causados por traumas que às vezes nem sabemos que existem, mas que influenciam o nosso comportamento. Se eu sou casada e o meu casamento está por um fio, isso pode apenas ser uma consequência dessas atitudes inconscientes que vão sendo negligenciadas durante o relacionamento. E no mundo dos solteiros, as pessoas elas vão se encontrando, mas totalmente alheias às motivações. Elas não têm objetivos, nem sabem o que de fato querem umas das outras. Elas estão buscando algo, mas não sabem o que é. Elas ignoram o que estão procurando. Às vezes acham que estão procurando uma parte de si mesmas no outro. Algumas se iludem com a ideia de que o outro é a fonte da sua felicidade. E essa ideia é o que causa mais sofrimento nas relações. Alexandre Magno, ele dizia: conhecer a si mesmo é a tarefa mais difícil, pois incita diretamente a nossa racionalidade. Mexe com o nosso racional. Mas também coloca à prova. E o que é colocar à prova? É confrontar, é crivar nossos medos e paixões. Então, se mexe com a nossa racionalidade, vai nos ajudar a nos conhecer a fundo, não é mesmo? E aí, se coloca à prova nossos medos e paixões, vai também nos ajudar a nos conhecer a fundo. E se nos ajuda a nos conhecermos a fundo, vai nos ajudar também a compreender a nossa realidade e a realidade do outro, a realidade que rodeia os outros. E é isso que nós queremos aqui. Então não adianta nada eu me lançar em relacionamentos, sejam eles quais forem, sem antes eu visitar o meu eu interior. Conhecer as minhas prioridades, as minhas emoções, saber o que eu quero de mim mesma, saber o que eu posso, o que eu não posso, o que eu não consigo, o que eu consigo. Conhecer a fundo, inclusive, o que é mais importante, gente, as minhas habilidades, as habilidades que me permitem regular o meu comportamento, que permitem, essas habilidades, elas vão me ajudar a controlar os meus pontos negativos, reconhecer quais situações me deixam alterada, desestruturada, entendeu? Eu preciso saber até que ponto eu sou paciente, eu sou tolerante, eu sou impaciente, empática. Isso é muito importante. Eu preciso estar disposta o tempo todo também em realizar um detox de sentimentos, ou seja, controlar pensamentos e hábitos destrutivos, evitar que eles tenham impactos negativos na minha vida. Estando ciente de que eu posso melhorar todos os dias, que eu posso ser uma pessoa melhor, abandonar os sentimentos de estimação que fazem mal a mim e ao próximo. Que sentimentos de estimação são esses? Vocês sabiam que tem gente que tem sentimentos de estimação?
Tem gente que tem síndrome da Gabriela. Vocês já ouviram falar na síndrome da Gabriela? Sabe aquela música? Eu nasci assim, eu cresci assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Então, essas pessoas têm a síndrome da Gabriela, são apegadas a certos sentimentos. Tem sentimentos de estimação. Ah, eu sou muito ciumenta, tenho até pena de quem casar comigo. Então, são destrutivos. São sentimentos destrutivos. Não fazem nada para melhorar. Sabem que vão fazer mal a quem se aproximar e não fazem nada para melhorar. Então, vamos começar a trabalhar esses sentimentos destrutivos. Vamos começar a fazer essa limpeza interna, esses detox de sentimentos. Então, é só com o autoconhecimento que nós aprendemos a identificar essas nossas capacidades, essas habilidades e também essas limitações. Esse é o primeiro passo para você aprender a dominar as suas emoções, o seu ego. A gente fala muito em ego na filosofia X. Não tem como dominar o ego sem o autoconhecimento. Não tem como adequar o seu ego a todas essas circunstâncias. Não existe se relacionar bem com o outro se você não está bem com você mesmo. Por óbvio, eu só posso fazer escolhas adequadas se eu sei o que me faz bem, o que me alegra, o que me entristece, o que me aborrece. E isso serve para todas as áreas da minha vida. Vida pessoal, vida profissional, amorosa, que é o nosso foco agora, nesse momento, né? Então, como eu posso desenvolver esse processo de autoconhecimento? Será que é uma técnica? Será que é alguma terapia? Um coach? Um livro de autoajuda? Quem sabe? O autoconhecimento, ele vai muito além de tudo isso aí. É uma introspecção. Meditação ajuda demais. A prática orgânica da meditação, a reflexão, a autorreflexão, certo? A filosofia, filosofar, refletir, meditar, tudo que te leva para dentro de você, a refletir os seus atos. É só você que pode utilizar. Professor Ilair deu uma aula excelente sobre meditação. Então você pode procurar várias formas de se autoconhecer. Mas através da meditação, da reflexão, da contemplação, o silêncio, tudo isso ajuda muito a você se autoconhecer. O autoconhecimento começa dentro da mente e reflete para o exterior. Muda positivamente a forma como você percebe o mundo ao seu redor e reage a diferentes situações. Existe um provérbio africano que diz que quando não há inimigo dentro, os inimigos de fora não podem fazer mal nenhum. Então aí os nossos irmãos africanos dando mais uma aula de sabedoria, mais um show de sabedoria pra gente. Não tem inimigo, o inimigo tá aqui, tá dentro de você, só você que pode fazer mal para você mesmo. Sem o autoconhecimento você não consegue se proteger. Então, essa frase, esse provérbio é um excelente resumo sobre o autoconhecimento. E o autoconhecimento merece uma aula exclusiva, é um tema exclusivo para a gente abordar. Então, continuando, eu vou citar aqui alguns exemplos de figuras que, por não dominarem essas habilidades que o autoconhecimento proporciona, elas acabam provando alguns dissabores pela vida, especialmente quando se trata de relacionamento amoroso. Quem sabe aí o que é um dedo podre?
Tem algum dedo podre por aí? Essa expressão dedo podre, ela é horrorosa, mas ela é muito conhecida. E normalmente ela é usada para definir aquelas pessoas que se deparam sempre com os mesmos problemas, embora sejam em relacionamentos diferentes. Escolhem, demoram para se decidir, e quando finalmente decidem, a coisa desanda, sempre dá errado. Quem tem algum amigo aí, assim, sempre tem um amigo, né? Um amigo, uma amiga. No início a gente sempre acha que foi por acaso, coitadinho, coitadinha, foi enganado. Mas se você analisar direitinho, observar melhor, você vai perceber que essas figuras que são escolhidas geralmente têm o mesmo perfil. Parece que é um dom, é uma preferência. Então, vamos ver o que está por trás dessas escolhas erradas. A gente pode apontar diversas razões, mas vamos nos ater apenas a 3 aqui, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Número 1. Essa pessoa, dedo podre, ela geralmente é carente. Então, se você que é assim, é carente, então você corre um sério risco de fazer uma escolha errada. Olha só, a carência, ela se caracteriza pela pessoa que cria expectativa onde não existe. Então, se você tem esse problema, está na hora de corrigir. Geralmente, uma pessoa carente, ela tem problema com a solidão. Ela não suporta ficar sozinha. Ela não é uma boa companhia para si. É insistente, ansiosa, não sabe esperar. Tem ciúmes de amigos, de animais, de coisas, tanto dela quanto da pessoa que é amada. Ela se apega a qualquer objeto que possa substituir calor humano. Um travesseiro, uma pelúcia, uma foto. Quer atenção e carinho o tempo todo. Não que isso seja ruim, tá? Mas nesse caso é algo que está diretamente condicionado à necessidade de atenção que a faz sofrer. Não sabem ouvir não. E isso também demonstra que podem ser pessoas mimadas. Gostam mais de cachorros do que de gatos. Brincadeira. Isso não é uma constatação, mas é um indício muito forte. Os carentes de amor tendem a depositar no outro a responsabilidade pela sua felicidade. Ai, eu só sou feliz se você estiver comigo. Eu vou morrer se você me deixar. Se apegam facilmente a qualquer pessoa, pois não são seletivos. Não se permitem escolher, selecionar e crivar. São campeãs em aceitar se relacionar com pessoas que já possuem um relacionamento paralelo. E nutrem a esperança de que a pessoa vai terminar o outro relacionamento para seguir com ela. Relacionamentos com violência física, verbal ou emocional e relacionamentos onde a pessoa consecutivamente é traída são facilmente aceitos por pessoas carentes, que acreditam em desculpas e promessas de mudanças mentirosas, mesmo no fundo sabendo que é uma mentira. Ou seja, são pessoas que se permitem viver relacionamentos abusivos e não se esforçam por uma mudança profunda, pois acreditam que não são capazes. Outro perfil se deixa levar pela aparência física. Ao focar somente na aparência, na atração, no fetiche, cria-se uma cortina de fumaça e você não consegue avaliar outros critérios que também são indispensáveis em um relacionamento. Eu não estou dizendo que as pessoas de boa aparência não têm futuro. O problema é você focar somente na aparência e perder a habilidade de discernir, de identificar potenciais problemas que podem levar ao fracasso desse relacionamento. Nesse ponto encaixam-se homens e mulheres que se relacionam com o visual, pois são cheios de ego e desejam demonstrar o seu ter, e poder do relacionamento, da conquista. Gostam de exibir o seu feito como um troféu.
e esquecem que a vaidade é a pior das conselheiras. Não tenha autoestima. Autoestima é a qualidade que pertence ao indivíduo satisfeito com a sua identidade, ou seja, uma pessoa dotada de confiança e que valoriza a si mesmo. Então, a pessoa que não tem autoestima, que não estima a si mesma, é alguém que tende a conquistar menos, pois tem medo de assumir novos desafios e não é confiante o suficiente para utilizar os seus talentos, que às vezes nem sabe que tem, nem sabe quais são. As pessoas que têm baixa autoestima sempre esperam que as pessoas a tratem mal. Basta alguém ser muito agradável para que elas se sintam muito felizes e passem a criar sentimentos que não são reais em relação a elas. Isso pode ser facilmente confundido com amor e também pode assustar as pessoas que só queriam amizade no começo. Então não existe outra forma de aproveitar as delícias de um relacionamento saudável se não for conhecendo a si mesmo primeiro. Essa é, por exemplo, a regra básica de Jesus Cristo, quando ele nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como que ele ensina isso? Quando ele nos ensina o delta do amor. Delta. Amar a Deus sobre todas as coisas. Me amar primeiro, para entender e amar ao próximo. Não é assim que eu vou destrinchar o que ele falou? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. É dessa maneira que eu vou compreender que ele está dizendo que eu tenho que me amar primeiro para eu entender e amar ao próximo. Certo? Então, quais pontos eu devo observar no meu relacionamento para que ele seja melhor? Que é o beabá do relacionamento. Diálogo, a base de tudo. Conversar sobre tudo, sempre, sempre. Mas é só falar? Não. Também saber ouvir. É falar e ouvir. Ouvir e falar. Diálogo é isso. Tem gente que acha que diálogo é só falar. Eu tenho que falar. Não, você também precisa ouvir. Ser independente sem ser egoísta. É um casal? Sim. Nós somos um? Sim. Mas nós precisamos ter nossa independência. Eu preciso, se eu gosto de ter um momento com um café com as amigas, isso é saudável, gente. Se eu gosto de jogar um futebol com os amigos, isso é saudável. Tem gente que tem pavor, tem mulher que tem pavor de marido jogar futebol. Por quê? Porque com certeza o marido não respeita. Vai pro futebol, aí emenda com a cerveja, aí já emenda com a noitada, já chega de manhã. Que é isso? Isso não faz nem sentido uma coisa dessas. A gente tá falando de relacionamento saudável. Terminou o futebol, volte para sua esposa. Amiga, terminou o cafezinho, volte pro seu esposo. Relacionamento saudável. Nós temos nossos limites. Nós temos nossa liberdade, nós temos nossos limites. Nós devemos respeito às pessoas. Tudo tem seu limite. Então, ser independente sem ser egoísta. Então, nós precisamos ter compreender essa liberdade. Nós precisamos ser vistos pelos nossos amigos, ser reconhecidos como o esposo, a esposa, e ser respeitados. O respeito mútuo é muito importante. Eu estou longe do meu esposo, eu estou longe da minha esposa, mas a presença metafísica dele, dela,
se faz ali. Isso é tão importante. O bom humor, ele tem que estar presente sempre no casal. É tão bom quando algo acontece de errado e você, ao invés de soltar ali uma fúria, uma palavra ríspida, você soltar um sorriso, uma gargalhada. Deu errado, e daí? Vamos rir juntos. Criatividade, como a criatividade é importante. Criatividade, né, lembra muito o Criador. A criatividade salva tanta coisa. É muito importante. Coisas básicas como não descuidar da higiene, da aparência, isso tudo são detalhes do dia a dia que devem ser observados, que são tão importantes para a vida do casal. Vamos falar também um pouquinho sobre traição. Eu acho que isso a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção hoje. A definição de infidelidade hoje em dia, ela pode variar muito. Embora quase sempre traição envolva atos sexuais com outra pessoa além do cônjuge ou companheiro, há casais que se separam por causa do consumo clandestino de pornografia. Uma relação puramente emocional, sem nenhum contato sexual, casos virtuais ou mesmo flerte ou admiração por outra pessoa. O próprio Mestre Jesus já nos havia ensinado que a questão ela vai muito além disso, pois se desejarmos no coração, e o coração é mente, né, já pode ser considerado traição. Então, mais uma vez, devemos ter o domínio sobre a nossa mente e, como José, devemos fugir das tentações. Se você tem sido infiel, isso com certeza vai interferir direta e drasticamente no seu relacionamento. A infidelidade, ela é uma das piores coisas que pode acontecer em um relacionamento. É uma forma de destruir tudo aquilo que o casal construiu junto, em um caminho de comprometimento, de intimidade. A desconfiança desmorona, o amor se abala e frequentemente as famílias são divididas. E quando já tem crianças, elas são as que mais arcam com o peso disso. As pessoas geralmente dizem que quem trai é fraco. Eu digo que quem trai tem que ser muito corajoso, gente. Tem que ter muita coragem para colocar em risco o que um dia você considerou a coisa mais importante da sua vida, a sua família. Mas se você está passando por isso agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei que é muito difícil, mas de muitas maneiras, uma traição, ela pode ser uma oportunidade de crescimento para o casal. Ela não precisa ser o fim, nem precisa ser o fracasso da relação. Como tudo na nossa vida, ela vai depender apenas do uso que o casal fizer da experiência. Vai depender da maturidade que vocês tenham para abordar esse problema. Entendeu? É importante que vocês superem essa fase juntos e estejam dispostos a colocar um ponto final nesse episódio, para que nenhum dos dois possam voltar mais nele. O resultado dessa vivência pode ser uma relação mais madura, mais consolidada. Mas se vocês decidirem pelo fim, que cada um siga o seu caminho com o maior conhecimento das próprias necessidades, das próprias limitações, sempre respeitando a história de vocês. Porque o que a gente vê é sempre uma transformação do que antes era amor em um ódio profundo. Casais que antes se amavam tanto, se transformando em inimigos mortais. Vamos falar um pouquinho de sexo?
O sexo é um dos atos mais controversos, injustiçados e mal aproveitados da história da humanidade. Muitas pessoas foram educadas para não falar do assunto e não expressar os sentimentos. O sexo é um prazer amplamente negado ao longo dos séculos, principalmente às mulheres de muitas gerações. Um assunto proibido de ser falado, de ser ensinado. E engraçado que as poucas tentativas de se inserir o assunto na grade curricular escolar foi desastrosa. Então, até quem se sente preparado para falar no assunto desconhece completamente a maneira adequada de abordar o tema. Resultado disso tudo, mulheres que não têm conhecimento nenhum da anatomia do próprio corpo, muito menos da própria sexualidade, que não aprenderam a estimular a própria libido e buscar o próprio prazer. Geralmente vem o sexo como obrigação para com o próprio marido, pois foi assim que aprenderam com a religião. E os homens, com mente poluída por pornografias, viciados e dominados por um desejo desenfreado que comumente leva ao pior dos dramas familiares que nós acabamos de falar, que são as traições. Ainda nos nossos dias, a sexualidade é um assunto desconfortável para a sociedade de um modo geral. E aí nós continuamos tratando o assunto como há 100 anos atrás. Para as meninas, as mamães passam os desenhos da Disney com os seus romances utópicos para não despertar nelas o desejo e assim ficarem mal faladas ou até mesmo aparecerem grávidas. E para os meninos, os pais oferecem erotismos e até mesmo pornografias a fim de garantir a masculinidade e a virilidade do varão, não importando se eles estão construindo uma visão machista em relação ao corpo da mulher, coisificando pessoas. Então vê só, é um desequilíbrio muito grande. Cada mentalidade atua num extremo, distanciados por um abismo profundo, que geralmente chega e se instala bem no seio do relacionamento conjugal. Mulheres e homens sofrem pelo mesmo motivo nos casamentos, o sexo. Um quer de mais e o outro quer de menos. Como é que a gente resolve essa matemática? Obviamente não é a minha intenção dar uma aula de sexologia aqui, né? Mas a gente tenta despertar nos casais essa problemática, para que juntos busquem a melhor solução para cada caso. Para isso, eu vou sugerir 2 vídeos do professor Áquio. Você procura no YouTube, para quem ainda não assistiu, não conhece, da Filosofia X, o vídeo. O nome do vídeo é O Delta, Namoro, Noivado, Casamento. E o vídeo Grau 45 de 777, Masturbação, Fornicação e Homossexualidade. Esses 2 vídeos vão dar para você uma visão muito ampla sobre sexualidade, sobre namoro, casamento e tudo que você precisa saber sobre esses temas. Vai dar um up na sua consciência. Vale muito a pena. Então vamos lá. O que nós podemos melhorar nessa questão da sexualidade? Sair do piloto automático, gente. Quem já tá aí muito tempo de casamento, já caiu no piloto automático. Quando nós estamos com o mesmo parceiro, né, há muito tempo, é fácil demais entrar no piloto automático. Ou se você já esteve ou está nesse caso, sabe que não é nada atraente.
Como em qualquer área das nossas vidas, nós precisamos despertar disso aí também. Buscar novas alternativas, pesquisar, se informar. Tudo é válido, gente, quando quem está na nossa mente é o nosso marido, é a nossa esposa, é ele que vai ser beneficiado, né? Não precisa ser nada mirabolante, não. Às vezes, só namorar em outros cômodos da casa, se for possível, horários diferentes. Vão dando sugestões aí. Vocês podem, de repente, descobrir que queriam até as mesmas coisas e nem sabiam. Comunicação eficiente, conversa franca. Falar o que você gosta, estar disposto a ouvir o que o outro gosta, também já ajuda bastante. Quando não tem comunicação, um começa a imaginar o que o outro está pensando, e isso nem sempre traz bons resultados. Por isso, não ache, pergunte, mostre interesse em saber o que ele, o que ela gosta, o que pensa, mostre também quais são as suas vontades. Muito importante também trocar uma ideia depois de relaxar. Não que isso seja uma regra, na verdade tem casal que gosta de ficar agarradinho, só curtindo e relaxando. Tem casal que gosta de rolar uma resenha, mas por favor, nunca, jamais vire pro lado e durma como se nada tivesse acontecido, certo? Homens, por favor, ouçam as suas esposas. Isso é muito importante. Vocês sabiam que existem mulheres que sentem dor na hora da relação? Investiguem sobre a satisfação das suas esposas. Verifiquem se não estão incomodadas com alguma coisa. Às vezes um simples lubrificante resolve, mas às vezes pode ser um caso para tratamento. Outra coisa, sabia que em média 60% das mulheres no Brasil não sabem o que é um orgasmo? E se isso estiver acontecendo com a sua esposa? Você já parou para pensar nisso? Isso é grave. Vocês precisam conversar, precisam resolver essa questão urgentemente. Isso é simples de resolver. Precisam explorar melhor o corpo um do outro e principalmente caprichar nas preliminares. Mas o mais importante aqui também é se conhecer. Vamos deixar de desculpas. Casais com uma vida sexual satisfatória não caem nas desculpas esfarrapadas para fugir de uma relação sexual. Dor de cabeça, estresse do trabalho. Deixe tudo isso para lá e relaxe. Portanto, nada de deixar escapar uma oportunidade de obter uma satisfação a dois, um prazer por preguiça. Sabia que você pode treinar a sua mente para trabalhar em favor disso? Então procure se informar mais sobre isso, aproveite o que há de melhor nessa relação. Já pensou em colocar, por exemplo, na agenda, ter um dia marcado? De repente, isso pode parecer até estranho, né? Pode parecer uma obrigação, mas se vocês souberem usar essa criatividade, o bom humor, juntar, fazer uma misturinha, né, disso que nós falamos anteriormente, isso pode se tornar até um joguinho legal, né? Os dois se preparam o dia todo, compram coisinhas para sair do tradicional, podem ficar mandando mensagens legais, fazer lembretes, para demonstrar que estão ansiosos. Enfim, pode estimular a mente, olha aí, trabalhar a mente e assim criar um clima mais intenso e até divertido. De um modo geral, muitos casais não se sentem à vontade para falar sobre assuntos íntimos, especialmente quando envolvem gostos ou preferências depois de estarem juntos por muito tempo. Às vezes, o que estava funcionando agora não funciona mais. Mas saibam que não existe fórmula mágica quando o assunto é relação a dois. Só vocês podem definir o que precisa melhorar e juntos alcançar o equilíbrio da relação. Tenho uma pergunta para vocês. Vocês imaginam
por que Jesus não casou? Eu fiz essa pergunta na live, no sábado. E muita gente respondeu várias coisas. Ele não casou porque ele tinha uma missão, porque ele não podia, enfim. Mas eu vou dizer para vocês o seguinte: tudo que é macro, Deus nos revelou em microformas. Tudo é reflexo, tudo é sombra. O imperfeito aponta para o que é perfeito. O amor matrimonial representa a união física entre o homem e a mulher, sendo, portanto, correspondente à união metafísica do Criador e a sua amada igreja. Cristo, o Filho de Deus em humanidade, ele não casou porque ele ainda está noivo. Ele ainda irá casar. Ele terá a sua esposa, o objeto de sua aspiração, de toda a sua criação, de todo o seu coração, por toda a eternidade. O amor de Cristo pela sua igreja é o nosso padrão de amor do marido pela sua esposa. É com essa profunda consideração e amor que devem se relacionar aqueles que prometeram fidelidade e amor eterno. A alma que compreendeu isso encontrou a verdadeira felicidade, a verdadeira porção de satisfação. Este conseguirá refletir essa verdade no seu próprio relacionamento e, com certeza, estará presente no evento conhecido como as Bodas do Cordeiro. Conclusão, gente. Uma relação saudável é aquela onde você encontra razões para rir e que ilumina os seus dias. Ela não é baseada em desconfiança, ciúme e em ultimatos do tipo tudo ou nada. Um relacionamento enriquecedor é uma aliança entre duas pessoas em que os dois ganham e ninguém perde. Ao contrário do que muitos pensam, para manter um compromisso estável, não são necessários sacrifícios ou grandes volumes de estudo da psicologia humana. Às vezes, o simples bom senso já nos serve muito bem. E, acima de tudo, um desejo sincero de cuidar daqueles que amamos. Relações positivas são uma homenagem ao respeito a nós mesmos e ao outro. Ser casal é pensar por dois. É demonstrar que a opinião do outro é tão importante quanto a sua. É ser lembrado pelos amigos do outro. É fazer parte da vida do outro, na presença e na ausência. É dividir sucesso e fracasso. É ser um, embora sejam dois. Um casal ex é identificado pela consciência. São pessoas despertas para a realidade da vida do crivo. Um casal ex sabe que todo o sistema de coisas do domo serve apenas de parâmetro para a sua avaliação individual e que toda a vida crivo é determinante para a sua própria existência. Um casal ex tem plena consciência de quem são e que é necessário suportar os defeitos alheios, mas também sabe que pode estimular o outro a dar o melhor de si e assim aproveitar o que há de melhor no outro. Exes sabem tirar leite de pedra, são elegantes, altruístas, sabem o momento certo de falar e de calar, sabem reconhecer os erros e buscam corrigi-los para nunca mais voltar a cometê-los. Igualmente, sabem perdoar, buscando sempre compreender seu cônjuge nas suas falhas. Outra característica de casais ex é que eles não perdem tanto tempo olhando um para o outro, não ficam perdidos em ilusões e em distrações tolas, mas olham juntos na mesma direção. Têm um alvo bem definido. São como snipers, focados, concentrados. São águias, têm habilidade para contornar problemas, porque confiam um no outro, porque têm o respeito como mentor. Reconhecem a intenção do outro só no olhar. Sabem ler as expressões corporais e faciais do outro, porque estão sempre atentos ao seu parceiro. Erram menos um com o outro, porque sabem que as consequências não se prendem ao espaço, tempo, matéria, mas
os erros podem ser decisivos para a sua própria eternidade. Para quem é verdadeiro cristão, a questão da fidelidade não é algo físico, horizontal, questão de pele ou mesmo de vingança. Para nós, está simplesmente fora de cogitação, porque trair meu parceiro significaria trair primeiramente meu compromisso com Jesus Cristo. Eu quero incentivar você e seu par a desfrutar em liberdade, em ritmo, a forma, a beleza de um casamento tranquilo, equilibrado, sem a obrigação de repetirem as experiências dos seus pais, do irmão, da irmã, do amigo ou qualquer outro estereótipo de casamento perfeito, porque isso não existe. Sejam pessoas criativas e abertas para continuar tornando-se uma família, um sistema familiar único, singular. Olhem juntos para o alto, para o topo, para o cume, para o Kéter, a coroa, o mundo imaterial, aquele que transcende o nosso entendimento, mas que é a nossa grande motivação de sermos melhores. Para quem está chegando agora por aqui, meu conselho é: não negociem com Deus. Não peçam que Ele melhore, que Ele restitua o seu casamento. Esse papel é responsabilidade sua, do seu par. Não busque ser feliz, mas busque fazer o seu par feliz, o seu marido, a sua esposa feliz, porque é isso que vai voltar para você. A felicidade, ela é como uma semente que você planta no coração do outro. Quando ela cresce, cria raízes, é hora de colher os frutos. É assim que nós somos verdadeiramente felizes. Muito obrigada. Que esses casamentos possam gerar esses frutos de felicidade.